Quais foram as causas do protestantismo na Suíça? Como o protestantismo na Suíça se desenvolveu e quais foram os seus principais nomes? Esses são os conteúdos abordados que serão abordados aqui hoje. Hoje nós vamos falar, os conteúdos da nossa aula serão sobre o protestantismo na Suíça e o protestantismo na Europa. E nós vamos falar sobre Zwingli, Calvino, protestantismo na Holanda, na Hungria, na Escócia, isso com a fonte, né, de Keynes, que é o cristianismo através dos séculos, e de uma perspectiva teológica. Vamos lá então? A reforma na Suíça teve 3 tipos de teologia, tá bom? 3 tipos de teologia se desenvolveram na Suíça. Nos cantões do norte, nós vamos ter de língua alemã os que seguiram o Zwingli, né? Então, essa parte aí, e Zwingli, ele vai ter uma grande, por ser de língua alemã, uma grande influência luterana, vai divergir apenas em alguns pontos, principalmente nos pontos práticos da Eucaristia, entendeu? E coisas semelhantes. E nos cantões do sul, sob a liderança de Genebra, vão ser aqueles que vão seguir Calvino, vulgos calvinistas. Os calvinistas, mais tarde, vão elaborar o Sínodo de Dort. E nós vamos ter a terceira via, que são os radicais. Isso mesmo, que vão ser responsáveis da reforma radical. Eles são conhecidos como anabatistas, ou seja, aqueles que batizam. Formaram uma facção extrema daqueles que tinham trabalhado com Zwingli, de Zurique. O movimento anabatista alcançou toda a Suíça, a Alemanha e a Holanda, onde, sob a liderança de Menon Simons, solidificou-se mais. Então, esse movimento anabatista vai ser o mais radical. Eles acreditam que a reforma protestante, os protestantes também precisam de uma reforma. E eles vão brigar por isso, principalmente na questão do batismo, né? Como eu já falei. Vamos lá. Na reforma na Suíça, no que tange a Calvino, no que tange a Zwingli, ele declarou que o pagamento do dízimo não era obrigação e muitos começaram a invalidar o jejum quaresmal baseados nos seus argumentos sobre a autoridade exclusiva da Bíblia. Então, 2 coisas vão ser... Zwingli vai bater. Na verdade, só uma, né? O dízimo, nessa questão, não era obrigação, ele vai mostrar isso à luz da Bíblia. E, consequentemente, ele focando nessa autoridade das Escrituras, muitos vão deixar de fazer o jejum quaresmal, que era algo ensinado pela tradição. Houve um debate na qual Zwingli deveria apresentar seus argumentos e, diante disso, cada um poderia escolher quem seguir, ele ou o catolicismo. Para o debate, Zwingli preparou 67 artigos, onde insistia na salvação pela fé, na autoridade da Bíblia, na supremacia de Cristo, na igreja e no direito dos sacerdotes ao casamento, assim como Lutero. O conselho da cidade tomou partido de Zwingli e suas ideias ganharam status de legalidade. Em 1525, suas ideias triunfaram em Zurique com a suspensão da missa. Então, nós vamos ver Zwingli triunfando em Zurique, na Suíça, e ganhando grande influência entre seus contemporâneos. Por outro lado, nós vamos ter também a reforma protestante no braço radical, que é chamada de reforma radical. O movimento anabatista esteve inicialmente ligado ao movimento zwingliano no norte da Suíça. Foi a partir daí que chegou a Morávia, Holanda e outras regiões. Os anabatistas são os ancestrais espirituais diretos das igrejas menonitas e batistas. O movimento apelou aos trabalhadores do campo e da cidade. Konrad Grebel é apontado como fundador do movimento anabatista na Suíça. De família nobre, foi educado nas universidades de Praga e Paris. Vamos lá. As ideias de Zwingli acabaram sendo perseguidos
praticamente não existiu mais em Zurique. O que os anabatistas vão debater contra o batismo infantil? Para eles, o batismo tinha que acontecer mediante uma pessoa que tivesse condição de confessar. E Zwingli, como ele tem influência luterana, Lutero, Calvino, os calvinistas eles não rompem com a Igreja Católica nessa questão tradicional. Eles continuam batizando crianças. E sendo que, é claro, eles acreditavam, batizavam as crianças falavam por causa da depravação total, que a criança já nasce em pecado. Só que os anabatistas eles vão refutar bem refutado que o batismo não é para salvação. O batismo ele apenas confirma a salvação, confirma o fato de que você crer em Cristo. É um ato de confissão, é um ato da confirmação de confissão mediante a fé. É um ato que você se batiza e é confirmado essa confissão e também um ato de iniciação no corpo de Cristo. Então, eles vão debater isso. Para que você fazer isso, confessar, você tem que ter consciência, coisa que as crianças não têm. Então, eles vão reformar isso e outras tradições também, tá? Eles vão debater para eles o seguinte: se não está na Bíblia, não deve ser cumprido. Como, por exemplo, os seguidores de Zwingli, que vão debater quanto a quaresma. Então, muitas coisas eles vão debater, se não está na Bíblia, para eles não tem que ser cumprido. E a reforma radical, ela vai continuar. E na Alemanha, na Morávia, na Holanda, eles vão brigar e vão conseguir liberdade religiosa. Vão ter os radicais místicos, que eles vão estar buscando uma luz interior do Espírito Santo. Então, eles veem que a igreja primitiva vivia constantemente oração, tinha o desenvolver do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e os protestantes, meio na reforma, deixaram isso de lado, focaram nas escrituras, focaram na cristologia, focaram na cruz e deixaram esse viver, essa busca pelo Espírito Santo, essa busca pela luz interior de lado. E eles vão focar nisso aí que para eles está sendo deixado de lado. E muitos teólogos acreditam que eles são uma das origens do movimento pentecostal, nessa busca pela luz interior, nessa busca por um avivamento, nessa busca em viver o Espírito Santo constantemente. Então, o movimento radical teve, é claro, uma parcela de importância muito grande para a reforma protestante. O próximo reformador que nós precisamos conhecer é o nosso querido João Calvino, famoso por sua teologia, famoso por seus escritos. Calvino é apontado por Keynes como o principal nome da segunda geração de reformadores. Como eu já falei, falei aqui anteriormente, ele escreveu a maior obra de teologia sistemática da época. Ele foi o primeiro a escrever uma teologia sistemática ali de grande vulto protestante. Suas ideias dão origem ao calvinismo e ao presbiterianismo. Aí vai falar que ele era filho de tabelião, recebeu uma formação humanística. Então, isso vai levar ele, inclusive, essa visão dele era formada em direito também, tanto teologicamente ser bem sistemático, como também se dedicar à vida política na sociedade e influenciar a sociedade. Se você quiser entender mais sobre isso, sobre a visão calvinista, no que tange a sociedade, no que tange a política, eu te indico o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo,
de Max Weber. Esse livro é fenomenal e vai te descortinar muita coisa dos calvinistas, reformadores radicais, anabatistas, pietistas, no que tange a cosmovisão e participação político-social na cultura. Então, te indico esse livro aí para você se aprofundar. E eu peguei uma página aqui, que é a 252, que ele fala a diferença entre Lutero e Calvino. E é importante você saber essa diferença. Lutero enfatizava a pregação, Calvino preocupava-se com a formulação de um sistema formal de teologia. Os dois aceitaram a autoridade da Bíblia, só que a ênfase maior de Lutero era sobre a justificação pela fé, e a de Calvino sobre a soberania de Deus. Lutero interpretava a consubstanciação como a melhor teologia para a ceia do Senhor. Calvino negava a presença física de Cristo, aceitando apenas a presença espiritual de Cristo pela fé nos corações dos participantes. Lutero só rejeitava o que a Bíblia não aprovava. Calvino rejeitava tudo o que não pudesse ser provado pela Bíblia. Lutero aceitava a predestinação dos eleitos, mas se preocupava muito pouco com a eleição para a condenação. Como eu já falei, eleição só de uma via. Calvino, por sua vez, defendia uma eleição dupla para a salvação e para a condenação, baseada na vontade de Deus, e rejeitou qualquer concepção da salvação como fruto do mérito do eleito ou da presciência de Deus, como se Deus elegesse para a salvação aqueles que ele sabia de antemão que creriam. Então, ele vai debater contra aquela ideia de John Hus, não contra Armínio, que ele não conheceu Armínio, mas contra a ideia de John Hus, que crê na eleição baseado na presciência. E Calvino vai fundamentar, a teologia de Calvino vai ser fundamentada em 5 pontos. E é claro que, como os 5 solas, não está lá escrito Calvino escrevendo, esses são 5 pontos. São 5 pontos que estão implícitos, mas que vão ser explícitos apenas, ou seja, colocados no papel sistematicamente apenas no Sínodo de Dort. Tá bom? No Sínodo de Dort. Eles estão implícitos nas institutas, mas explicitamente só vão ser colocados, sistematizados, tudo certinho no Sínodo de Dort. É chamado de TULIP ou TELIP em inglês, porque é sigla de Total Depravation e Election, e é tudo em inglês, né? Mas não vou falar aqui em português, porque o inglês está péssimo. Vamos lá. T de totalidade da depravação humana, que é o primeiro ponto. E de eleição incondicional. E de limitação da redenção. I de resistibilidade da graça. E P de perseverança dos santos. Vamos lá. Totalidade da depravação humana. Por que totalidade? O Armínio, os arminianos, ou John Hus também acreditava na depravação humana. Só que eles acreditavam que o homem era depravado, só que quando alcançado pelo Espírito Santo, ele tinha capacidade de reagir positivamente. Calvino não. E os calvinistas acreditam que o ser humano é totalmente depravado. Só se o Senhor predestinar ou o Senhor o guiar para a salvação. A eleição incondicional e independente do mérito humano fundamenta-se na soberania e na vontade de Deus. Então, qual que é o ponto pilar? É a eleição. Calvino acredita na eleição incondicional, que é baseada na soberania. Os arminianos acreditam na eleição condicional, baseado na presciência de Deus. Armínio não. Calvino não, perdão. Ele acreditava numa eleição baseada no santo conselho de Deus. Limitação da redenção ou redenção eficaz, que Deus morreu só para os eleitos. Já os arminianos não, acreditam que Deus morreu para todos. Irresistibilidade da graça, ou graça irresistível. Não tem como resistir à graça. Se a graça de Deus te alcançar, você não tem como resistir. Perseverança ou perseverança dos santos. Fala que o santo não pode cair da graça, porque Deus não deixará eles se perderem. E diferente dos arminianos, que acreditam que há a possibilidade de cair da graça.
Então, o fato é, existe a graça. É resistível ou irresistível? O Senhor persevera, só que você pode cair da graça ou não pode cair da graça. Então, vai mudar a forma como você vê essa doutrina, que são as linhas teológicas. Nós vamos ter o jansenismo, que é o extremismo do calvinismo, que defendia praticamente vamos dizer assim, algo que tudo já está determinado. Nós vamos ter o protestantismo na Escócia, que vai se originar de John Knox. John Knox, que vê a situação vexatória do clero escocês, a falta de unidade política, e vai ser um constante ativo no ato de protestar, de se opor às irregularidades. Em 1560, o parlamento declarou ilegal a missa e aceitou a Confissão dos Seis Johns, de inspiração calvinista. Mais tarde, adotou o primeiro livro da disciplina e o livro da oração comum e organizou eclesiasticamente de modo similar a Genebra. A ação de Maria Stuart, que era uma católica, não venceu o avanço do protestantismo na Escócia. Depois de disputas reais em favor de uma organização episcopal, o presbiterianismo se impôs em 1690. Então, o presbiterianismo se origina de John Knox. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aguardo você no nosso próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre a reforma protestante na Inglaterra. Deus abençoe sua vida, graça e paz.